Podcast Somos Todos Indígenas, mas não somos iguais. A Universidade Federal do Tocantins foi a primeira instituição brasileira a instituir o sistema de cotas, em 2004. A resolução elaborada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, e pela Secretaria Especial para a Promoção de Políticas de Igualdade Racial, reservou 5% das vagas do vestibular da UFT para nós indígenas. Desde então, mais de 700 alunos originários de diversas etnias de todo o Brasil ingressaram na universidade. Me chamo Maíla Carajá e vou apresentar o podcast Somos Indígenas, mas não somos todos iguais, uma produção do Inovajó, projeto institucional de inovação do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. Que chega com respeito pra honrar os ancestrais. Meus heróis me bem ao crédito, Buduna e Coca, que lutaram bravamente contra a ordem nacional, deixando com orgulho a herança florestal, que hoje vem sofrendo com um marco temporal e ruralista, destruindo o patrimônio natural. O som de águas, de risos e gritos de crianças do Maracá é o som das aldeias indígenas. Mantou a Russonet Carrã, que estou com a quente o Aikramzé. Que carrã nim caiuá em Sacruham. A quente nim tka, que moral manda que carrã de. Quando mês ao animal ascuzé. Neste áudio, nós ouvimos um trecho do filme Das Zumzi, um registro da infância xerente, idealizado pelo aluno Edivaldo Velho Xerente e sua equipe. No trabalho de conclusão de curso do ano de 2009, Edivaldo Xerente entrou no jornalismo através das cotas. Antes dele, a aluna Sônia Caigang foi a primeira aluna indígena a colar grau no curso de jornalismo da UFT, pelo sistema de cotas. O estudante de Direito Paulo André Carajá está perto de colar grau. Ele mora na Casa Cranipi, residência universitária do estudante indígena, perto do campus de Palmas. Deixou para trás a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, cercada pelos rios Araguaia e Javaés, onde morava. André Carajá fala das dificuldades dos indígenas quando saem das aldeias e dos desafios para permanecer nas universidades. Sou Carajá da Ilha do Bananal, né? E se tratando das políticas do sistema de cotas, é necessário entender uma linha do processo histórico dessa criação, né, que se deu em 2005. O sistema de cotas se deu em 2005 através de líderes que reivindicaram, né, essa política afirmativa para os indígenas, que até então não existia. Existia em alguns estados, mas no Tocantins não existia. Quem instituiu essa política de cota foi na gestão do Alain Barbiero, né, que era o reitor da época. Então tivemos essa conquista, né, de a UFT, né, ser uma das primeiras universidades a aderir ao sistema de cota, destinando 5% para cada curso e 5% contabilizado em 2 vagas, né, em cada curso. E aí começaram os indígenas do estado a entrar na universidade, né, em diferentes cursos, né. E na época existia somente a política de inserção, que era a entrada
né, através das cotas. A universidade ainda não tinha nenhum tipo de mecanismo para acolhimento, né, e para a permanência dele na cidade. Uma vez que saindo da aldeia, seu contexto na sociedade envolvente é totalmente diferente. Então, os alunos que estavam dentro da universidade começaram a sentir esses problemas e começaram a publicar, né, através de artigos, denunciar essa ausência de política de permanência. Porque uma coisa é você entrar, outra coisa é você permanecer. Ainda mais indígena, que não possui um sistema capitalista dentro de suas comunidades e não tinha como os pais enviar dinheiro para eles se manterem na cidade. Uhum. Então, com muito tempo surgiu a política do MEC, né, que designou para os alunos, né, uma política pública de uma assistência estudantil de R$900, uma bolsa do MEC, né? Era para custear suas despesas. E até hoje existe essa bolsa do MEC. E a universidade, paralelamente, começou a trabalhar também algumas políticas afirmativas internas, né? Hoje, na atualidade, nós temos políticas da universidade, mas são insuficientes essas políticas, porque ela não consegue atingir ainda, né, a evasão dos estudantes indígenas que entram pelo sistema de cota. Durante esse tempo de permanência, até o seu sucesso, que é a saída, encontram uma série de problemas que fazem com que eles desistem. Isso envolve a questão tradicional, envolve a língua, envolve uma interpretação da língua da sociedade envolvente, envolve... hoje existem os males, né, da psique também, que os acadêmicos que vêm para estudar aqui na capital encontram um cenário totalmente diferente e desenvolve algum tipo de insatisfação psicológica, o qual também contribui para a sua evasão. Então existe um contexto subjetivo e objetivo, o qual impede o sucesso dele, né? Uhum. Então hoje nós podemos afirmar que o sistema de cota ele se sustenta em 3 eixos, que são necessários, esses eixos, trabalhar suas especificidades, né, para que cada um rode em perfeição. Primeiro, a extensão do sistema de cota entrou. Segundo, a permanência, que há ainda uma ausência efetiva para acolher esses alunos, né, e combater os problemas que causam a evasão deles. Hoje nós temos o que? Aluno que entra no sistema de cota, sai sem concluir o curso, né? E outros que ficam muito mais do que o tempo necessário para a sua formação, né? Por quê? Porque ele tem uma série de dificuldades, né? Mas tem um ânimo de vencer. E aí, através de todas essas problemáticas, eu acho que ele se torna guerreiro do tempo moderno, porque ele enfrenta uma situação atípica, uhum, né, e consegue vencer, claro que não um tempo estipulado, mas ao olhar de muitos críticos se torna pelos dados dos que entram e os que saem, o dado que entra e os que evadem da universidade é muito maior do que os que se formam. Então muitos publicam artigo revelando somente a quantidade que desistiu, né, e que evadiu dos seus cursos, mas não leva em consideração esse processo e o que ocasionou essa evasão. E é justamente o que a gente vem trabalhando para poder buscar mecanismos para poder combater, né, essas evasões, porque se existe esse problema, existe alguma coisa que está falha. Vocês conseguem identificar algum desses pontos? Sim, nós conseguimos sim. Por exemplo, nós temos hoje alguns alunos que são bilíngues, né, que precisam de um trabalho específico, de um monitor na sua devida área, né, um acolhimento na entrada das disciplinas iniciais, para entender a lógica da própria universidade, né, porque a própria universidade ela tem uma lógica diferenciada, né, do ensino médio. Então já é um impedimento. Aí existe a questão, né, como eu disse, da questão bilíngue, existe a questão do vernáculo do curso, né? Todos os cursos têm uma linguagem própria e é necessário você aprender, né? Existe também alguns alunos que
para poder pleitear as bolsas precisa de um certo tempo para poder entrar. Além disso, tem que passar pelo processo de declaração do que a UFT exige para comprovar a sua necessidade de receber a bolsa, e demora um certo tempo também, né? E às vezes a pessoa vem de lá só com a mochila nas costas e tem que aguardar isso, né? E aí a gente às vezes acolhe aqui, né? Às vezes a própria família dá um jeito de acolher ele aqui na cidade, até que essas políticas, até que ele seja assistido pelo menos com a bolsa, né? Mas quando você entra no período de júbilo, você já está sujeito às normas administrativas do regimento do acadêmico do aluno, né? Por ser indígena, nós não temos uma construção de regras específicas para os povos indígenas que hoje estão dentro da universidade. Existem regras gerais que levam em consideração o fator social e econômico, né? O qual os indígenas são inseridos. A maioria deles, que é o cubo, né? O cubo você tem uma série de documentos que tem que ser entregue. E passando pelo esse processo, você adquire a bolsa, por exemplo, o auxílio, aliás, à alimentação, né? O auxílio, bolsa permanência. Tem alguns auxílios, mas é necessário você comprovar e passar pelo cubo. Mas é uma política genérica, né? Nós encontramos dificuldade porque os indígenas, às vezes, tem muitos que não conseguem comprovar renda, e a universidade exige que ninguém vive sem renda. E eu falo que existe gente que vive sem renda porque não declara imposto. Quem é de roça não declara imposto, mas não entende. Eles querem que declare alguma coisa. Se fosse suficiente, a declaração seria boa, mas tem que declarar, e às vezes, de que é essa renda. Eu até brinco, às vezes, então coloca 5 sacos de mandioca, 5 sacos de arroz, vamos passar pelo contador e tornar isso real, né? Mas, infelizmente, a realidade do indígena é desconhecida ainda para muitos alunos na universidade, principalmente também por alguns professores que ministram as aulas. São extremamente carentes de informação em questão da riqueza cultural que o estado de Tocantins possui, né? E ao invés de fortalecer essa cultura, muitos deles são imbuídos de preconceito, de fomentar o preconceito dentro de suas aulas ministradas, né? Preconceito, você fala contra quem? As Preconceito, tradicionais ou a situação separação do indígena, que é o indígena, entendeu? Quando por exemplo, o indígena, ele não, o espaço universidade não é para indígena, porque ele não consegue se desenvolver aqui dentro, entendeu? A lógica é extremamente meritocrática. A lei de cotas promoveu um aumento de 544% de indígenas no ensino superior nas universidades e institutos do Brasil. O que isso representa para as comunidades é o que vamos ouvir na entrevista de Camila Xerente. Estou aqui com Armando Sompré Xerente, graduado em Educação Intercultural pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e mestre em Linguística pelo UNB. Armando, o que representou para você ingressar em uma universidade federal e o que isso mudou na sua vida? Representou um marco histórico para o nosso povo xerente, né? Um dos primeiros xerentes a se ingressar em uma universidade bem respeitada, que é o UNB, né? Então isso para mim ficou marcado e foi marcado para o meu povo xerente também, né? E também, na verdade, a universidade não mudou a minha história, né? Na verdade, é eu que eu estava mudando a nossa história, primeiro xerente entrando na universidade, né? Então, isso era uma mudança onde, como xerente, como indígena, eu ia falar sobre a minha cultura, sobre a minha linguagem, né? Então, isso que mudou, né? O maior impacto que percebi durante a minha trajetória como acadêmica, né, indígena, realmente a própria universidade, né, ainda não está preparada, né, para receber alunos indígenas, porque é uma cultura diferente, onde a gente chega na universidade, então isso acontece tipo um choque, né, com uma cultura diferente, com conhecimento diferente, com ideologia diferente, então tudo isso, né, acontece durante o nosso trajetório como um aluno, né, onde a gente às vezes
A gente fala, a gente insiste com os professores, né? Não aceita a nossa história contada dentro da universidade. Então, tudo isso aconteceu durante a minha trajetória como aluno. E qual foi a maior dificuldade para se manter no curso? A maior dificuldade que eu tive é com o ensinamento, com os livros didáticos, né? Porque era um conhecimento que ali eu estava conhecendo uma nova conhecimento, não, uma nova cultura, né? Então, isso muitos alunos, se não tiver preparada, né? Ela deixa, sai, desiste, né? Eu não, eu tive essa convicção que eu ia conseguir, que eu ia chegar. Então, e hoje eu falo, eu dou conselho incentivando para os meus alunos, para os jovens, né, de hoje, para não desistir. Eu tenho certeza que eles vão conseguir, aqueles que estão atualmente dentro da universidade. O que você acha que é possível ser feito para melhorar a permanência dos alunos indígenas dentro da universidade? No meu ponto de vista, como indígena, como ex-acadêmica, né, onde eu passei, eu tive essa experiência, né, na verdade que a universidade, ela tem que preparar, né, indígena ou não indígena para receber, para trabalhar com o seu povo, né, ou então um não indígena bem qualificado, que entenda a nossa cultura, mas para isso, né, eu acho que a universidade tem que ver do lado, porque dentro do estado do Tocantins, do qualquer estado, né, não tem só uma linguagem, então isso dificulta talvez para a universidade. Com isso, até agora, eu vejo que a universidade não está 100% preparada para atender a demanda dos indígenas acadêmicos, que é aquele que estão estudando atualmente, né? Então, isso é meu ponto de vista. A UFT tem 1.703 alunos indígenas dos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Maranhão, das entidades Tuxá e Guajajara. Elvio Marques é jornalista formado pelo UFT e pertence à etnia Pancararu. Para ele, o compromisso e a capacidade de conviver com a diferença é o que ajuda o estudante indígena a se manter até o fim na universidade. Eu cursei jornalismo na UFT, concluí em 2013. Logo em seguida, eu fiz uma especialização em ensino de comunicação também na UFT. Logo em seguida, em 2016, eu comecei meu mestrado em comunicação. Eu acho que o grande segredo, né, para qualquer aluno, seja indígena ou não, para ter uma passagem produtiva e ter resultados como eu tive, né, e conseguir concluir todos esses caminhos acadêmicos, é exatamente a dedicação. Não existe outro caminho, não consigo visualizar outro caminho a não ser dedicação, né? Todo aluno tem seus desafios e qualquer aluno sabe que a dedicação e se empenhar e buscar conhecimento, ouvir também é um processo extremamente importante, ser desprendido de qualquer tipo de preconceito, de qualquer vaidade, né? Acho que aprender é também um processo de diminuir vaidades e preconceitos que a gente leva, que a gente constrói ao longo da vida, né? É você entender que existem outras pessoas que sabem um pouco mais que você. É saber também que o seu conhecimento também ele é importante no processo de construção. É saber que você não está sozinho, não se constrói esse caminho sozinho. Então acho que é por aí. Por que os alunos indígenas evadem dos cursos, Elvio? O processo de evasão nas universidades se deve especialmente ao fator financeiro. Porque residir numa cidade, né, para estudar, ele tem um custo. Você paga aluguel, você tem que pagar água, energia, livros, acesso à internet. Então, isso faz com que muitos alunos, sejam eles indígenas,
não indígenas, quilombolas, não quilombolas, tenham essa dificuldade. E os indígenas, né, os alunos dessas comunidades indígenas, eles vêm de uma realidade quase sempre de muita pobreza, né, de baixa vulnerabilidade social, o que faz com que esses alunos desistam do ensino, né, e acabam voltando para suas aldeias. A minha relação é um pouco diferente, porque eu sempre morei em cidade, não tenho uma comunidade demarcada. O meu pai é gaúcho, então ele tinha uma certa condição. Minha mãe já tinha um trabalho também. Ela é professora, meu pai é agricultor familiar, então já tinham condições de me manter na cidade, né? Mesmo com todas as dificuldades, como qualquer família, eu tinha um pouco mais de acesso e de condições para a minha permanência. Por isso continuei estudando. Obviamente que nesse processo eu tive bolsas de auxílio de iniciação científica, depois eu tive o PIME, né, que é a monitoria indígena, e logo depois eu comecei a estagiar e em seguida a trabalhar, o que me ajudou nesse processo de permanência. Mas nem todos têm esse benefício, né, vamos dizer assim, de permanência, de trabalho, de poder se manter numa cidade. E isso só vai ser possível quando continuarmos tendo essas bolsas de auxílio para a permanência desses estudantes, que é a iniciação científica, que são as bolsas de monitoria, enfim. Mas hoje, mesmo tendo elas, a gente precisa aumentar essa quantidade para a gente ter ainda menos evasões nas universidades. Como eu disse anteriormente, só vamos conseguir diminuir a evasão nas universidades e aumentar o quantitativo de estudantes indígenas formados e também quilombolas e alunos de baixa vulnerabilidade social quando aumentarmos o quantitativo de bolsas para a permanência desses estudantes, que são as bolsas de iniciação científica, as bolsas de monitoria, que contribuem financeiramente. E também um outro fato que é importante ressaltar é a permanência deles na cidade, que é exatamente o acesso às casas de estudante, acesso à casa dos estudantes indígenas, né, que existe já em Palmas, mas que a gente precisa aumentar esses espaços para abrigar ainda mais esses estudantes. E, claro, contribuir no acesso à internet, no acesso a livros, né, a qualidade de ensino de forma gratuita. E outro fato também que a gente precisa reforçar aqui é a inclusão social desses estudantes, que é saber dessa pluralidade cultural, sabe, conhecer a diversidade que existe nas suas aldeias, lá nos quilombos, né? E saber abraçar, né? E saber abrigar, e saber incluir esses estudantes no processo educacional. Os cursos com maior reprovação de indígena na UFT são Educação do Campo e Engenharia Civil. Do ano de 2003 a 2020, dados da PROEX das Políticas de Ações Afirmativas indicam que a UFT formou 136 alunos indígenas, tanto na graduação como na pós-graduação. O professor Renato Iaqué Craô é professor da Escola 19 de Abril de referência no ensino intercultural e bilíngue. Ele fala das políticas de cota. No meu ponto de vista, esse sistema de cotas ela veio para oportunizar a nós indígenas que não temos as mesmas condições de ingressar numa universidade. Por quê? Porque a nossa escola ela não tem estrutura para preparar nós alunos, nós indígenas, nossos alunos indígenas, com a mesma condição que o branco tem. Por exemplo, uma escola particular tem, uma escola regular tem na cidade. Na aldeia nós não temos internet, nós não temos biblioteca, nós não temos nada. Então como é que um aluno indígena ela tem a mesma condição disso? Então por isso que o sistema de cota ela vem para oportunizar
para ter acesso à universidade. Então, assim, no meu ponto de vista é importante, sim. Muitos são contra, falam que não deveria ter cota, deveria ter direitos iguais. Sim, eu concordo. Esses direitos, na teoria, todos nós temos direitos iguais, mas na prática nós não temos, porque as escolas nossas não é igual uma escola na cidade, não é igual uma escola particular. A escola indígena ela tem suas especificidades, ela tem suas forma de lidar com a educação. Então, por isso que é importante ter cotas, é importante a universidade se sensibilizar que nós que somos minorias, nós temos que ser visto como especial, não como coitadinho. Nós somos capazes, sim, de ingressar na universidade, mas para isso a gente teria que ter estrutura, escolas boas nas aldeias, internet, ter acessibilidade. Então esse é o meu ponto de vista. Mas o sistema de cota ela é muito importante para os povos minoria. E esse é o meu ponto de vista. Então, o que é mais difícil para o estudante indígena que entra como aluno numa federal? O mais difícil mesmo é se manter, né? Porque o indígena ele vem de outro mundo. O indígena ela tem outra realidade. Por exemplo, ir para a cidade, morar na cidade, longe das famílias, porque nós indígenas nós vivemos em grupos, vivemos em comunidades. Então, o mais difícil é isso, se manter na universidade, porque na cidade, para você se manter na cidade, se manter numa universidade, você tem que ter recurso para se manter, porque tudo na cidade é comprado, tudo é custeado. Então, assim, o mais difícil é isso. Porque o mundo nosso é diferente. Porque estão saindo dos nossos lares, estão indo para uma outra realidade, no meio do branco. Então, tudo muda. Então, o mais difícil é esse. Embora muitos alunos tenham bolsa, mas pela observação que eu tenho, poucos conseguem concluir o curso, porque esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque dentro da universidade os cursos não é voltado para as questões indígenas. Então o aluno ela acaba se adaptando, então acaba se incorporando com a realidade da universidade. Que no meu ponto de vista é a universidade que deveria se incorporar com a realidade dos alunos, não o aluno se adequar, se adaptar com a realidade da universidade. Então o desafio é esse e a dificuldade do indígena é isso. Então, o que eu venci para chegar a ser mestre? Então, acho que é um desafio muito grande, é uma conquista muito grande para a minha vida pessoal, né, para a minha carreira. Mas não foi fácil, até porque eu vim de uma escola pública, de uma escola indígena, com poucas estruturas, e na área que eu atuava como professor indígena, eu sempre tive formação voltada para as questões indígenas, como por exemplo o magistério indígena, voltado para a educação indígena, voltado para as questões indígenas. Fui para a licenciatura intercultural indígena na UFG, um curso ofertado para os professores indígenas, com contexto diferente para os povos indígenas, voltado para a realidade indígena. Então, assim, na minha bagagem que eu tenho
com a formação que eu tive, é tudo voltado para as questões indígenas. Quando eu resolvi fazer mestrado, eu não fiz pela cota, eu fiz mestrado regular, e eu tive que estudar, eu tive que me ausentar do meu trabalho para poder me dedicar, quebrar esse paradigma, né? Nada contra a cota, mas era um desafio que eu tinha em minha mente, uma coisa pessoal. E não é fácil porque o mestrado ela não trabalha com questões indígenas. O mundo é totalmente diferente. Então a princípio eu me senti um peixinho fora da água, mas eu me adaptei, me incorporei e eu consegui concluir meu mestrado e a minha dissertação a proposta do PPP da Escola Indígena 19 de Abril. Então o desafio é muito grande para nós indígenas, o desafio é imenso, então cabe cada um de nós ter força de vontade, determinação para a gente poder chegar lá e concluir, porque não é fácil. Em que a universidade pode melhorar para que os alunos indígenas possam ter mais êxito? Boa pergunta. Na verdade, o nosso sonho é nós termos uma universidade indígena, com a nossa cara, com a nossa realidade. Uma universidade que possamos ter espaço, uma universidade que possamos ser visto, uma universidade que respeita as nossas tradições, as nossas crenças e etc. Porque a universidade que temos hoje são universidades do não indígena. E o indígena, quando ele vai para a universidade, ela tem que acaba se adaptando, acaba se incorporando, ou então ele não consegue concluir o curso. Por quê? Porque um indígena ele está vindo da sua outro mundo, está vindo de uma outra realidade, então ele acaba não se incorporando, não se adaptando com a realidade daquela universidade e acaba desistindo do curso. Então, no meu ponto de vista, se uma universidade fosse uma universidade indígena, com currículo indígena, eu acredito que nós indígenas, a gente teria mais êxito para concluir os cursos. A professora Silvia Letícia Xerente leciona em uma escola indígena bilíngue. Para ela, a questão linguística é o maior obstáculo para o estudante indígena. A educação escolar indígena já teve muitos avanços. O reconhecimento do ensino bilíngue por meio de uma educação específica e diferenciada representa um desses avanços. A formação dos professores que dão aula desde o ensino fundamental até o ensino médio contribui com a melhoria do processo ensino-aprendizagem. A confecção de materiais didáticos específicos também contribuiu de forma significativa com esse processo. Precisa investir mais na confecção desses materiais pedagógicos para alfabetização, equipar as escolas com ferramentas tecnológicas para oportunizar aos alunos esse contato com o mundo informatizado, melhorar também a estrutura física das escolas indígenas, porque o que podemos observar é que muita coisa já melhorou, porém ainda há muito que precisa ser feito para garantir aos alunos o ensino de qualidade. Bom, essas escolas são duas escolas que podemos dizer que possuem realidade diferente. A Ciniçaria atende a educação infantil e a pré-escola. Ministro aulas no pré-escolar A2, o público-alvo são alunos de 5 anos. O ensino nessa escola é praticamente monolíngue, pois nessa faixa etária os alunos só falam a língua aquém. Muitos povos não iniciam o processo de escolarização aos 4 anos, porque eles têm medo que os alunos tenham
esse contato com a língua portuguesa muito cedo. Nós aqui no Povo Aquém apostamos nesse ensino infantil desde cedo. Os profissionais que são lotados nessas unidades de ensino são profissionais indígenas, falantes da língua. O que procuramos fazer sempre é adaptar os materiais pedagógicos, as brincadeiras, as metodologias à nossa realidade indígena. Não é um processo fácil, porque aqui o processo de ensino-aprendizagem vai além da dimensão escolar. Tem todo um conjunto que envolve, que é relacionado à língua, à cultura, aos saberes indígenas, na qual a escola está inserida. O ensino não é somente pautado também nas normas da BNCC, no DCT. Quando vamos fazer nosso planejamento, nós planejamos o ensino pautado também nos nossos conhecimentos indígenas, que nesse caso do povo aquém. São poucos os materiais que temos, materiais pedagógicos, brinquedos, livros também de historinha, a gente quase não tem na escola. Os alunos, eles usam cadeiras grandes das escolas de ensino fundamental, ou seja, o ambiente não é adequado à idade das crianças, mas eu faço de tudo para que esses alunos tenham uma boa aprendizagem dentro das condições que eu tenho. Já o CEMIX, ele atende jovens do 6º ao 4º ano do ensino médio. É uma escola grande, com uma estrutura física muito boa. Os profissionais que ministram aula lá no CEMIX têm formação nas áreas específicas em que ministram aulas. Há 2 cursos técnicos lá integrados ao ensino médio, que é o curso técnico em enfermagem e o curso técnico em informática. Ela é uma escola de referência para o povo aquém, pois há profissionais formados em nível superior que saíram de lá. Dentre os profissionais podemos citar enfermeiras, nutricionistas, advogados, professores, dentre outras profissões. O ensino ministrado nessa unidade escolar é de qualidade. Os índices de aprovação em avaliações externas são satisfatórios. Claro que tem aqueles alunos que têm mais dificuldade, pelo fato de terem a língua portuguesa como segunda língua, sempre tem alguns alunos que têm mais dificuldade. Porém, no geral, os nossos índices são muito bons. Como eu falei anteriormente, o que a gente como professor pode observar é que os alunos apresentam dificuldade na leitura, na escrita, na compreensão de texto em português, pelo fato de a língua portuguesa para eles ser segunda língua, Porém, durante o período de escolarização, eles vão aprimorando esses saberes, esses saberes necessários para poder compreender um texto, poder ler um texto de forma satisfatória, e sanando essas dificuldades. A fala em público também é um desafio para eles, Muitas vezes ficam com medo de errar alguma palavra, Eles vão falar em português, ficam com medo de falar em público, Principalmente nos seminários, quando eles precisam fazer seminários, são muito tímidos, pelo fato de terem a língua portuguesa como segunda língua. Mas com o tempo, com o incentivo dos profissionais, eles vão quebrando essa barreira, vão diminuindo essa timidez. A média de coeficiente geral dos alunos indígenas na UFT é de 6,6%. Para a professora Isidória Craú, nas aldeias, os jovens param de estudar a partir do 9º ano. A falta de estrutura das escolas, aliada à falta do território demarcado, dificulta o aprendizado do indígena em relação ao não indígena. Sou pedagoga e atuo como professora aqui na aldeia Tacaiurá, Estou aqui na escola já há 5 anos, E hoje eu vejo que já temos melhorado bastante, A questão da localidade, porque quando eu cheguei aqui estava muito precária e hoje a gente melhorou um pouco. É claro que falta muito devido a gente não poder fazer um colégio
de material, né? Porque a gente não está ainda na nossa terra definitiva. E então muitas coisas ficam, né, a desejar, porque a gente não pode estar construindo nada, né? Devido não ter a terra. Então, as principais dificuldades que a gente encontra aqui por causa do impacto da escola é porque as pessoas não têm aonde trabalhar. Aí vão crescendo um pouco quando sai do ensino médio, né? Começa a sair para trabalhar e aí não tem como, né, prosseguir para ir para a rua, para trabalhar. E aí, então, assim, o que é que eu tô vendo, né, em questão aqui da escola? Que quando chega o 9º ano, eles estão muito desistindo. Isso tem me preocupado muito. E se nós estivéssemos na nossa terra, morando na nossa terra, isso não estava acontecendo, porque tinha uma cultura de subsistência, tinha um modo diferente de viver. E eles aí, como se nós estivéssemos na nossa terra, já poderia construir um colégio melhor, colocar ensino médio, né? Muitos povos nossos que se encontram por aí, que ainda pela cidade estaria aqui, então teria um número de alunos maior, porque aqui não tem espaço para fazer mais casa, é muito alagado. Então é uma dificuldade muito grande, né? Esse lugar que a gente está morando, porque a água aqui corre no meio da canela. Então não tem como construir casa. Então muito do nosso povo tá pela rua, perambulando de um lado para o outro. E não tá aqui. Se nós tivéssemos nossa terra, não. Nós estaria mais gente reunido, tinha onde plantar, tinha como fazer uma estrutura de colégio melhor. Então, essa é uma das dificuldades, esse é um dos impactos que eu tenho aqui com a escola, com o meu povo, né? Porque sem a Mãe Terra nós não pode fazer nada, nós não pode plantar, nós não pode colher, nós não pode desenvolver nossa cultura, nós não pode ter muitas coisas. Mas eu creio que um dia nós vamos ter a nossa terra e essas dificuldades vão passar. A aldeia Takaiuá está localizada na Lagoa da Confusão, que é o portal de entrada da Ilha do Bananal. O vice-cacique da aldeia, Davi Craô, trava uma luta com a FUNAI para a demarcação das terras do seu povo desde o ano de 1976. Para ele, a falta de regulamentação do território indígena é um sério problema que afeta direto a educação de crianças e jovens. Meu nome é Davi Camonque Craô, sou vice-cacique aqui da aldeia Tacairá, no município de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins. E nosso povo, há mais de 40 anos, foi retirado de um território, de uma área, aqui às margens do Rio Formoso. E a gente vem nessa luta aí da demarcação de um território. E às vezes, por causa que a gente não tem um território, a gente acaba não conseguindo ter uma educação de qualidade, porque a maioria das vezes a gente busca uma melhora para o ensino, para os nossos jovens, nossas crianças. E até mesmo o próprio Estado bate dizendo que a gente, por não ter um território, a gente não pode ter uma escola de qualidade, mas a gente vem lutando em busca de melhoria para ter um ensino melhor para nossas crianças e para os nossos jovens. Hoje a gente tem aqui uma escola reconhecida como escola indígena, mas assim, até o momento a estrutura do nosso colégio é muito fraca, né? Não tem uma estrutura boa. Então assim, isso acaba influenciando um ensino de má qualidade, né? Ainda mais, né, nesse período de pandemia que a gente viu que o ensino enfraqueceu ainda mais, porque os jovens, as crianças não pôde ter aula todos os dias, né? E acabou influenciando no ensino, né? Então assim, a gente para um pouco e pensa, por que a gente não tem um território demarcado? Será que a gente não tem o direito de uma educação de qualidade? Será que a gente não, os nossos jovens, as nossas crianças não podem ter um ensino melhor?
E outro ponto também que acaba atingindo muito o nosso jovem é porque aqui o ensino aqui é do primeiro ano ao nono ano. Quando chega o período daquele jovem fazer o ensino médio, não tem. E acaba tendo que sair da comunidade, ter de ir para a cidade para poder estudar, né? E isso acaba atrapalhando no processo da demarcação do nosso território, porque quanto mais gente na nossa comunidade vai mostrar para a FUNAI a obrigação de ela demarcar o nosso território, né? A UFT tem atualmente 14.289 indígenas, 136 formandos. Os cursos que indicam o maior índice de reprovação é Engenharia Florestal no campus de Gurupi, que é integral, curso de licenciatura em Educação no Campo, em Tocantinópolis, bacharelado em Serviço Social no campus de Miracema. No binômio inclusão e exclusão, o fator econômico, o preconceito são os maiores empecilhos para a formação superior dos povos indígenas. A vida nas aldeias ainda é um mundo que o não indígena idealiza como idílico. A luta pelos direitos aos nossos territórios, o direito aos povos tradicionais de assumir sem medo as suas terras, é o que move os jovens estudantes que acreditam na educação como instrumento de luta por um Brasil mais igual, mais soberano, mais inclusivo. Você acabou de ouvir o podcast Somos Indígenas, mas não somos todos iguais. Uma produção do Projeto Institucional de Inovação Pedagógica Inovajó, da Universidade Federal do Tocantins. Narração Maíla Carajá, entrevistas Camila Simicadi Xerente, edição de áudio Júnior Aires, trilha sonora Índio do Brasil com Matsi Hakamai. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som, que chega com respeito pra honrar os ancestrais. Meus heróis me pegam crédito, Burduna e Coca, que lutaram bravamente contra a ordem nacional, deixando com orgulho a herança florestal, que hoje vem sofrendo com um marco temporal e ruralista destruindo o patrimônio natural. E eu não vou ficar parado vendo o mundo sucumbir nesse jogo nebuloso que não dá pra fugir. Vou buscar a minha paz pra eu poder sorrir lado a lado com a família, pra nós poder seguir na resistência contra a PEC que tenta impedir, alimentando um preconceito que tenta nos atingir. Não tenha medo, tamo junto nesse mundo pra unificar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Não tenha medo, acredite em você e vai brilhar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Seja você, seja você, seja você, seja você em qualquer lugar. E não adianta nos tratar como um marginal, porque o direito de ir e vir é constitucional. E não adianta nos tratar como um marginal, porque o direito de ir e vir é constitucional. E não venha me falar que todo índio é igual. Cada um é cada um com seu legado ancestral, mostrando a você a cultura milenar através da resistência e do seu linguajar, defendendo a nossa terra que tenta nos tirar, abalando o governo que tenta nos matar. Eles usam economia pra poder explorar, colocando fazendeiro pra nos amedrontar, invadindo eles, vem matando líderes Kaiowá. E sem saber do proceder, as crianças vão chorar e lá na frente da esplanada vamos junto reivindicar. Por isso todos gritam, demarcação já. Não tenha medo, acredite em você e vai brilhar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Não tenha medo, tamo junto nesse mundo pra unificar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Seja você, seja você, seja você. Por isso
isso eu lhe digo, somos uma só nação. E nessa harmonia a gente faz revolução, porque a luta continua e eu sigo essa missão, fazendo do amor a minha libertação. E no meio desse caos eu me criei em meia rua, sempre em conexão com a arte e sua cura. Assim eu fui crescendo na quebrada, observando o racismo oprimindo e matando vários manos que estão na correria e lutando pela vida. Por isso eu não nego, a Amazônia está na mira, mas por ela eu vou lutar e jamais vou arregar se no protesto a polícia começarem a atirar. Não tenha medo, tamo junto nesse mundo pra unificar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Não tenha medo, acredite em você e vai brilhar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Seja você, seja você, seja você, seja você em qualquer lugar.